E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei trazendo participações acionárias de grandes fundos de investimento. E dessa vez eu vou trazer o Alaska Black, fundo gerido por Henrique Breda, um dos fundos mais polêmicos dos últimos anos, que está gerando bastante repercussão devido à sua performance, que às vezes é muito positiva, às vezes é muito negativa. Mais vezes estão sendo negativas, no caso. Muitas pessoas falam bem, muitas pessoas falam mal. Só saberemos no futuro com os próximos resultados do fundo. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou venda de ativos. É apenas um vídeo de objetivo informativo para todos vocês. E a gente só pode trazer as posições do mês de fevereiro, que é o mês onde a CVM permite que a gente tenha acesso às posições acionárias do Alaska. A gente está falando do Alaska Black Master, fundo de investimento em ações, um dos fundos mais voláteis da Bolsa e um dos mais polêmicos, bem falado e mal falado ao mesmo tempo. E a 10ª posição mais relevante do Alaska Black está na Petrobras, só que na Petro 3, onde eles têm uma posição de mais de 4,13% do total do fundo. Isso dá mais ou menos, no mês de fevereiro, 61 milhões de reais, equivalentes a mais de 1 milhão de ações da Petrobras. Foram compradas neste mês 290 Petrobras, que davam aproximadamente 12 milhões de reais na compra. A Petrobras vem tendo uma performance da sua cotação bem expressiva nos últimos anos. Desde a queda da pandemia para frente, ela não parou de subir. Claro que em muitos altos e baixos, sai presidente, volta presidente, pagamentos de dividendo extremamente altos. Eu acho que é difícil se repetir os mesmos pagamentos que a gente teve alguns anos atrás, mas continuam sendo grandes pagamentos. A ação sempre está barata devido à sua participação do governo e ser uma estatal. Ela sempre tem aquele preço muito mais barato que a média do mercado, então ela sempre paga bons dividendos também pelo interesse do governo em ter um pagamento mais alto de dividendos para a União. É uma ação bastante polêmica, algumas pessoas preferem ficar longe, umas têm medo de commodities, que as commodities podem cair a qualquer momento, o petróleo pode despencar, então ela envolve muito receio por parte dos acionistas. Porém, a performance dela nos últimos anos vem sendo bem interessante. Apesar da volatilidade, a tendência está sendo altista, ainda mais se a gente juntar com os pagamentos de dividendos. A posição em Petro 3 do Alaska é muito menor que a Petro 4, porém também é uma posição relevante, chegando na 10ª colocação. Lembrando que mais de 4% de uma posição também não é pouca coisa, né? E a 9ª posição mais relevante do Alaska Black está na JBS, a JBSS 3, com uma posição de mais de 3 milhões de ações, equivalentes a mais de 70 milhões de reais, pelo menos no valor de mercado, no mês de fevereiro. A posição consolidada ficou em 5,20% do portfólio do Alaska. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que foi bem positivo. A ação despencou bastante de 2022 até 2023, chegando a R$16. Depois não parou de subir e hoje está custando R$33. Então ela praticamente dobrou de preço de 2023 para cá. E a empresa estava custando muito menos em 2017. Custava apenas R$8 por ação. Hoje ela é muito mais queridinha do mercado. Tem todo aquele histórico passado do Wesley Day. Só que parece que o pessoal meio que deixou de lado tudo isso e agora ela voltou a ser uma ação queridinha da Bolsa de Valores. Ninguém mais está falando mal da empresa. Ela está cada vez mais atraindo investidores e está sendo cada vez mais bem falada pela mídia. Além também de pagar interessantes dividendos. Os últimos pagamentos foram muito interessantes com relação ao preço da ação e o preço pago por ação.
A JBS é a maior processadora de carnes do mundo inteiro, além de ser a maior empresa privada do Brasil, atuando no ramo frigorífico, considerado também como uma das maiores produtoras de proteínas animais do mundo. Desse modo, ela atua no processamento de carnes bovina, suína, ovina e também de frango, além de produzir alimentos de conveniência em valor agregado. De modo geral, podemos citar importantes vantagens competitivas que a JBS possui, sendo elas um marketing intenso e efetivo, liderança de mercado, excelência operacional, um portfólio bastante completo e distribuição geográfica muito inteligente. O número 1 do setor frigorífico atua com marcas extremamente reconhecidas. Nesse sentido, seu portfólio de carnes inclui as origens bovina, suína, ovina e de frango. Ao todo, a JBS detém dezenas de marcas que operam tanto no Brasil quanto também no exterior, como a Swift, a Friboi, a Seara, enfim, diversas marcas muito famosas. E agora vamos para a 8ª maior posição do Alaska Black, que está numa empresa que está subindo bastante nos últimos meses, que é a Valid 3, ainda mais depois dos resultados interessantíssimos que ela vem tendo. A posição do Alaska ficou em mais de 4 milhões de ações, 79 milhões em valor de mercado, pelo menos no mês de fevereiro, e uma posição consolidada de 5,41% do portfólio do Alaska. A Valid nos últimos meses vem subindo muito forte, a empresa estava caindo durante todas essas notícias da interrupção na queda dos juros, etc. A bolsa como um todo vinha caindo e com a Valid não foi diferente. Porém, os resultados dela foram tão positivos com relação à expectativa do mercado que ela começou a virar para cima e subiu bastante em pouquíssimo tempo. Eu, inclusive, estava posicionado também na Valid, não consegui captar toda essa alta, mas claro que deu de ganhar um dinheirinho investido em Valid, uma empresa que está surpreendendo por ser um turnaround extremamente bem sucedido, que o Alaska Black e também o Alaska Poland de Luiz Alves está dentro da empresa já faz muito tempo, desde que ela era uma empresa bem mais mal falada. A empresa começou a cair em 2015 e só agora está mostrando sinais de recuperação bem fortes. A Valid é uma companhia de segurança digital e também física. Ela atua nos setores de meio de pagamento, telecomunicações, sistema de identificação, marketing digital e certificação digital também. Entre os serviços que ela disponibiliza, ela inclui certificado digital de uso específico, biometria, assinatura digital, entre outros vários serviços. A empresa atua em 16 países das Américas, Europa, África e Ásia. Sob o nome de Thomas de la Rue, a Valid começou a atuar no Brasil só em 57, como subsidiária dessa companhia inglesa. No ano de 2006, a empresa adquiriu o registro de emissora de valores mobiliários e passou a ser classificada na Bolsa. E em 2010, a American Banknote Corporation deixou de ser o principal acionista, o que alterou o nome para Valid, o nome que conhecemos hoje em dia. E a 7ª ação mais relevante do Alaska Black está na Alus 3, a resultante da fusão da Aliança Sonai com a Barry Malls, uma posição também relevante na carteira de Luiz Alves. Como a gente pode ver, as posições de Luiz Alves Paz de Barros e do Alaska Black são muito parecidas, com alguns casos mais diferentes. Então, Luiz não tem essas empresas mais de commodities como Petrobras e Vale, que são posições bem relevantes do Alaska Black. Ele tem mais posições em empresas de consumo doméstico, bancos como o Banco do Brasil, etc. Então tem algumas alterações sim no portfólio, não é exatamente igual. Alguns nomes são bastante parecidos, outros nem tanto. Mas no caso da Alus, ambos têm, e vários fundos, pelo que eu estou vendo, têm posição na Alus. Parece que o pessoal está vendo futuro no resultante de uma das maiores gestoras de shopping do Brasil, se não a maior agora. A posição do Alaska está em mais de 3 milhões de ações, que equivalem a mais de 84 milhões de reais em valor de mercado no mês de fevereiro.
Isso totalizava 5,73% do total do portfólio do Alaska Black. E a sexta posição mais relevante, que é a maior de todas, de Luiz Alves no caso, é a BBAS3, o Banco do Brasil, com uma posição muito relevante de mais de 1 milhão de ações. Porém, neste mês, houve movimentações. Foram vendidas mais de 108 mil ações do Banco do Brasil, totalizando mais de 6 milhões de reais em venda. Não significa que o fundo não acredite no Banco do Brasil, às vezes eles podem estar vendendo pela questão de resgate, né? O pessoal pede resgate, então ele se obriga a, às vezes, vender sem a intenção de vender, mesmo acreditando na posição acionária do Banco do Brasil. O total em valor de mercado ficou em mais de 90 milhões. Isso dá 6,1% do total do portfólio. O Banco do Brasil, como todos sabem, foi uma das ações que melhores performaram aqui nos últimos anos. A empresa ficou um tempão lateralizando depois da pandemia. Eu lembro que na época ela custava R$ 29,00, mais ou menos, da sua mínima, que era o preço daquela época. A ação subiu até os 50 e poucos reais. Depois, cada ação acabou fazendo um desdobramento, que é uma coisa muito positiva, é sinal que a empresa está evoluindo. Então a cotação que estava 50 e poucos reais foi para 25, 26 e hoje a empresa negocia mais ou menos a R$ 28,00 por ação em média, além de pagar bons dividendos e ser uma empresa que mesmo depois de toda essa alta continua num preço e num múltiplo muito baixo com relação aos seus pares. Boa parte se deve, assim como a Petrobras, pelo fato de ela ser uma empresa estatal. Então, ela sempre tem aquele desconto que já é de padrão das empresas estatais. O bom aqui também, por fazer parte do governo, ela também vai pagar sempre bons dividendos de forma recorrente. Então, quem quer ser um acionista de uma empresa boa pagadora de dividendos, o Banco do Brasil com certeza é uma excelente opção de investimento. E a quinta posição de maior relevância no Alaska está na Cosan, a Cosan 3, com uma posição de mais de 5 milhões de ações, equivalentes a 90 milhões de reais em valor de mercado no mês de fevereiro, e uma posição consolidada de 6,11% do total do portfólio. A Cosan é uma empresa que está performando muito mal no ano de 2024, só caindo. E ela caiu bastante, saiu dos 20 e poucos reais para hoje custar apenas 13 e pouquinho. Lembrando que a empresa já chegou a custar na casa dos 11 reais. A empresa caiu bastante. Eu acho que muito se deve à sua alta alavancagem. Então, apesar de ser uma empresa, uma holding que detém os principais setores da economia brasileira que fazem a economia brasileira girar, os resultados não estão vindo tão interessantes e ela tem uma alavancagem muito alta. Então esses juros altos acabam assustando o investidor, assim como outras boas empresas que também pelo fato de estarem alavancadas acabam assustando o investidor. Fora também que ela está num período de investimentos e só está tendo prejuízos no momento. Certamente em algum futuro, quem sabe não tão longe, ela vai ter resultados mais interessantes e dividendos também mais interessantes para pagar aos acionistas. Ela geralmente paga um dividendo alto, porém uma única vez ao ano, que geralmente é na metade do ano que a Cosan realiza esses pagamentos. Quem sabe os pagamentos sejam mais generosos no futuro, se ela ter resultados mais interessantes e diminuir toda essa alavancagem operacional. Luiz Barsi até falou que não está tão feliz com o investimento. O outro mega investidor, Luiz Barsi, também um acionista relevante da Cosan, e ele está preocupado um pouco com a empresa. Ele falou que não está vendendo, mas também não está comprando. Ele está um pouco decepcionado com os resultados da Cosan. Vamos ver se ela vai ter resultados melhores no futuro. E a quarta posição mais relevante do Alaska está na Petrobras, a Petro 4, com uma posição consolidada de 7,50% do portfólio. Isso dá mais de 2,7 milhões de ações, valor de mercado do mês 110 milhões de reais aproximadamente, e foram vendidas 248 mil ações da empresa,
equivalentes a um valor de 10 milhões de reais em vendas da Petrobras no mês de fevereiro. Então o Alasca está diminuindo consideravelmente a posição acionária na Petrobras, apesar de ser ainda alta, com relação ao que era, diminuiu bastante. Como eu falei, não quer dizer que eles não acreditam mais na empresa, pode ser que se deva aos resgates do fundo. Então, quando os cotistas começam a pedir resgate, os gestores são obrigados a vender as posições do fundo. Como eu já falei da Petrobras, eu não vou repetir toda a história novamente, mas a gente percebe que é uma posição muito relevante do Alasca, mesmo depois de toda essa venda. A gente não sabe se agora, neste mês que a gente está gravando o vídeo, no mês de setembro, a posição continua relevante, quem sabe tenha diminuído ou aumentado, a gente não tem certeza absoluta disso, mas vamos ver nos próximos meses que a CVM vai liberar para a gente dar uma olhadinha. E a terceira posição mais relevante do Alaska Black é uma posição extremamente polêmica, que é o Magazine Luiza, Magalu 3. O Alasca tem uma posição de 149 milhões de reais no mês de fevereiro, isso dá 10,10% do fundo, 70 milhões de ações, e foram vendidas 463 mil ações do Magazine Luiza no mês de fevereiro. Porém, a posição está cada vez maior. O Alasca tinha uma posição bem grande até 2020, ele foi diminuindo antes da empresa despencar de preço, então de fato eles venderam com lucro. E agora eles estão voltando a montar posição depois de toda essa queda. Quem sabe eles acreditam que a empresa tenha ficado barata o suficiente para justificar retornar a montar posição no Alasca, no Magalu, para tentar ganhar dinheiro novamente. O Alasca conhece muito bem a empresa, eles já participaram do conselho da empresa, então eles sabem com o que eles estão lidando. Então o conhecimento deles com relação a Magalu certamente é muito maior que o conhecimento da maioria do mercado. Então a gente não pode ter preconceito com relação às decisões do Alasca. Até então não está dando certo, mas quem sabe no futuro o varejo dê uma melhorada e o Magazine Luiza se beneficie dessa alta, porque é uma empresa muito mais bem administrada em comparação com outras empresas do setor de varejo bem grandes que ficaram para trás, como é o caso das Americanas. As Casas Bahia estão reagindo, mas as Casas Bahia caiu tanto que ela vai ter que subir muito mais para só chegar aonde onde ela parou. Só que as Casas Bahia vai ter que subir muito mais porque a queda dela foi um pouco mais violenta do que o Magazine Luiza. Porém, todas essas empresas de varejo estão extremamente precificadas lá embaixo. Poucas pessoas estão acreditando no setor de varejo. Vamos ver o que vai acontecer no futuro e vamos ver se o Alasca vai voltar a ter retornos consideráveis investindo em Magalu. E a segunda posição mais relevante de todas do Alaska Black está na Vale 3, a Vale do Rio Doce. Não é mais Vale do Rio Doce, é apenas Vale, mas enfim. Eles têm uma posição de 11,15%, isso dá mais de 2 milhões de ações, 164 milhões em valor de mercado, e foram vendidas 282.600 ações da Vale. Isso dá 19 milhões de reais em vendas da Vale. Lembrando que pode ser por causa dos resgates que eles estão fazendo. Não quer dizer que eles não acreditem na empresa. A Vale continua sendo uma excelente empresa, não é porque o minério de ferro está caindo que os resultados dela vão ser tão ruins como o mercado está precificando. Ela paga ainda bons dividendos, é uma excelente empresa, fez bastante recompras, então ela está recomprando muitas ações, um sinal muito positivo com relação à precificação do mercado, um sinal interessante de compra. Então é uma excelente empresa para você ter no portfólio, lembrando também que nada é uma recomendação. As ações da Vale são muito ligadas às commodities, então se o minério de ferro vier a despencar, ela vai acompanhar, não tem o que fazer. E a maior posição de todas do Alaska Black está na Cogna, a empresa mais polêmica do fundo, a COGN3, que está tendo resultados bem negativos. A cotação vem despencando cada vez mais, mas o Alaska continua confiando na empresa. Eles estão bem dentro da empresa, quem sabe eles têm um conhecimento muito mais aprofundado da empresa,
com relação à maioria do mercado que desacredita da empresa. A maioria das pessoas, só de ouvir falar em Cogna, passa longe. Muitas pessoas perderam muito dinheiro em Cogna, por isso criaram esse certo ranço da ação. Algumas pessoas têm mais otimismo, mas a grande maioria, quando ouve falar de Cogna, nem quer saber. Geralmente é até um motivo de chacota para o Alasca. Foram vendidas nesse mês 917 mil ações e compradas mais de 5 milhões de ações, fazendo com que a posição seja maior do fundo, com 66 milhões de ações em fevereiro, equivalentes a um valor de mercado de mais de 166 milhões de reais somente na Cogna, consolidando uma posição de 11,30% na Cogna, mesmo com toda essa queda que a gente vê nos últimos tempos. Então, em fevereiro ela estava bem acima do preço que está hoje, mas ainda era um preço lá embaixo. Então, a gente tem uma noção do quão relevante é a posição do Alasca na COGN3. Vamos ver se eles estão olhando uma coisa que a gente ainda não percebeu. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal.